Ok, gravando. Boa noite, pessoal. Estamos iniciando, então, o nosso terceiro ciclo de capacitação online do Instituto Floripa Jazz. Essa é uma realização da Lei Aldir Blanc, por meio da Fundação Catarinense de Cultura, Governo do Estado de Santa Catarina, Secretaria Especial da Cultura e Governo Federal. Essa semana, então, nós vamos falar nesse terceiro encontro sobre a compreensão dos termos jurídicos, né, voltado para os artistas. E aí nós temos, então, hoje, né, como palestrantes, e aí é um bate-papo, nós convidamos vocês também a participarem com as suas dúvidas, com suas experiências, né, e dificuldades também, mas a gente tem, então, presente o Abel Silva, que é presidente do Instituto Floripa Jazz, idealizador e realizador também do Festival Floripa Jazz Festival, né? E entre muitos outros, e aí eu vou deixar para ele se apresentar, depois eu faço a minha apresentação. Tá com você, Abel. Boa noite. A turma aqui nesse feriado de Páscoa teve disposição e tempo para participar dessa nossa conversa. Não é uma palestra, é uma conversa onde, de uma maneira muito informal, mais do que compartilhar informações técnicas, porque é um pouco chato isso até, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência que eu acho que pode contribuir melhor e mais para que vocês compreendam a relevância e a importância de um pensamento jurídico dentro da nossa área de atuação, que é a promoção, produção cultural, e depois os seus desdobramentos, né? Eu trabalho com música há 32 anos. Quando eu tinha 16 anos, iniciei o meu trabalho. Eu tinha um programa de rádio em uma cidade no interior aí de Santa Catarina, em Brusque, e não sabia muito bem o que fazer da vida e fui estudar direito. Reclamando pra caramba, porque eu já trabalhava com música, né? Nessa época tive contato com a Marisa Monte, Luiz Melodia, Hermeto Pascoal, e xingava todo dia à noite quando eu ia para aula de direito, porque era muito chato. Mas eu realmente não sabia o que fazer, né? E os meus pais me cobravam: como é que você vai ganhar dinheiro com música? Como é que você vai viver de música? Como é que não sei o que? Eu falei: eu não sei ainda, mas deve haver um jeito. Bom, mal poderia imaginar eu àquela altura do início da minha carreira profissional que o contato que eu tive com o direito naquela época pudesse ser tão determinante e fundamental e poderia me auxiliar tanto, né, quanto me auxiliou e me auxilia até hoje para a realização dos meus desejos, dos meus sonhos, das minhas necessidades poéticas, e não só as minhas, mas que eu pudesse ter colaborado e contribuído para tantos projetos no Brasil e até fora do Brasil. Bom, a partir dali eu migrei para comunicação social, gestão do lazer e eventos, mas nunca me formei, tá? Não me graduei. Fiquei 9 anos na universidade, não me graduei por falta de paciência realmente, porque eu sempre fui muito ativo, mas o conhecimento que eu adquiri foi fundamental para que eu chegasse aqui hoje e estivesse conversando com vocês. Durante muitos anos prestei consultoria para pessoas, entidades, pessoas físicas ou jurídicas que tinham interesse em se utilizar das leis de incentivo à cultura, não só em Florianópolis e em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, especialmente a Lei Rouanet. Cheguei a morar em Brasília 4 anos, de 2004 a 2008, em função da demanda de projetos que eu tinha, especialmente aí de Santa Catarina, mas também do Nordeste, do Sudeste, e isso me trouxe uma grande bagagem. Esse tema, né, é um pouco chato e também não penso que todas as pessoas que trabalham com projeto cultural, independente da dimensão do seu tamanho, tenham que ter esse conhecimento, essa experiência. Mas eu quero dizer para vocês que é muito importante que se tenha atenção na hora do planejamento de qualquer projeto, o menor que ele seja, o menor que seja o seu orçamento, mas a gente nunca sabe o alcance de um projeto dessa natureza e como é importante você ter uma orientação jurídica. Eu penso que nós temos uma grande dificuldade hoje para viabilizar isso. Se nós já temos dificuldade, né, para viabilizar recursos,
para realizar os projetos na sua íntegra, considerando o seu objeto principal, que é a edição de um livro, que é uma feira, sei lá, um festival de cinema, como no nosso caso um festival de música, no caso da Cristina, o festival de circo e tantas outras coisas. Já é tão difícil conseguir dinheiro para realizar o básico do básico, e ainda muitas vezes quase todos nós trabalhando de graça ou com uma remuneração muito aquém daquilo que deveríamos receber. Imagina pensar, né, em ainda desse escasso orçamento poder concentrar, poder reservar um dinheiro para poder contratar uma boa assessoria jurídica, né? Talvez até me ocorreu agora a ideia de que as próprias secretarias e fundações culturais pudessem fornecer, né, ou orientar o proponente com relação a isso. Não tentam fazer isso, mas fazer isso de uma forma mais intensa, né? Mais íntegra, eu diria. Então, a minha experiência ela foi um pouco acadêmica, foi um pouco fazendo e aprendendo, convivendo com pessoas muito importantes para a minha formação, como Leonardo Brant, do Instituto Pensarte, Fábio de Sacesnik, que foi um dos pioneiros no Brasil a cuidar, a tratar o tema de Lei Rouanet, contratos e tudo que envolve, né, a parte jurídica de um projeto cultural, desde o seu planejamento, a sua formatação, até a sua parte administrativa, direitos autorais, contratos, enfim, captação de recursos. Então, isso me ajudou bastante. Mas, voltando à necessidade aqui dessa compreensão jurídica, o que eu penso é que a gente tem hoje ferramentas, especialmente com o mundo tão digitalizado como está e tudo tão de fácil acesso. Eu vou, no final dessa oficina, na semana que vem, encaminhar vocês, compartilhar com vocês um PDF, um e-mail com alguns links de canais de YouTube, de canais de websites, como do Instituto Pensarte e tantas outras entidades que estão pensando hoje e que podem contribuir e que vocês podem participar através de um curso de capacitação mais específico, mais tempo. Enfim, o Instituto Pensarte oferece cursos de 2, 3, 4, 5 meses, onde você pode ter uma noção mais apurada sobre isso. Mas, sobretudo, quero voltar ao que eu estava falando um pouco antes, que é realmente a necessidade que nós temos e que nós precisamos buscar profissionalizar o setor, e, para isso, contando com assessoria jurídica também, entre tantas outras, né? Não podemos saber de tudo e fazer tudo e achar que nós podemos dar conta disso tudo. A gente tem nós, produtores culturais, e aí me incluo nisso também, porque há 32 anos fazendo festival e produzindo cultura, acho que sim. Mas nós temos o hábito de conversar as coisas, de combinar as coisas, às vezes com amigos, às vezes até com gente que está dentro de casa, com familiares. E, na hora que nós vamos executar o projeto, aí começam os problemas, porque os combinados foram todos tratados informalmente, né? Ninguém pensou num contrato, numa minuta de contrato, ou, às vezes, hoje, já um contrato, inclusive, dependendo da sua natureza e da sua especificidade, pode ser até um acordo comercial, né? O Poder Judiciário já entende e já acata mensagens de WhatsApp, mensagens de e-mail e até de outros meios telemáticos como prova para numa hora, se vier a acontecer isso, você puder ter que discutir alguma coisa. Mas tudo isso pode ser evitado, e pode ser evitado de uma maneira muito simples, né? Sem quebrar muito a cabeça. Às vezes, um simples e-mail registrando tudo que você está combinando já resolve e já pode funcionar como já pode dar ao proponente, ao dono do projeto, a pessoa que pensou o projeto, que é responsável pela sua execução, uma garantia jurídica, né? A gente não pode, o que é muito complicado e às vezes atrapalha, é você ficar catando mensagem de WhatsApp, discutindo, não, porque eu falei isso, mas não falou, você esperava, né? Então, você pode, num próprio e-mail, já poder organizar algumas informações.
Agora, o ideal, sim, é se você tem um contrato onde você deve ter elencada as responsabilidades de cada parte e onde você precisa ter muito claro também as condições de pagamento. Lembrar que é importante descrever ao máximo possível as condições de pagamento, e quero aproveitar aqui para lembrar vocês de que qualquer pagamento feito via Lei de Incentivo à Cultura, além de fornecer a nota, também é preciso apresentar um contrato e, mais do que isso, todas as certidões negativas do fornecedor. Nós, tem muitas regras que também que é preciso que eu posso destacar aqui, que é necessário observar, regras que necessariamente elas não estão escritas ou descritas, né, nas leis de incentivo à cultura, ou nos editais, ou nos seus regulamentos, inclusive em editais públicos, né? Existem normas, existem leis de controle dos tribunais de contas do Estado, do Tribunal de Contas, dos tribunais de contas dos municípios, do Tribunal de Conta do governo federal, e que nós acabamos esquecendo de prestar atenção. E muitas vezes as leis, ou nem sempre, mas às vezes elas fazem menção, né? Favor observar o determinado no artigo tal, parágrafo tal, né? De um memorando de um Tribunal de Contas em qualquer lugar, e você acaba não prestando atenção. Como, por exemplo, o que eu vou pontuar agora. Para você fazer os pagamentos de qualquer fornecedor com dinheiro público, seja via Lei de Incentivo à Cultura, seja via mecenato, seja via fundo, seja via edital, você tem a obrigação de juntar à nota fiscal e ao contrato todas as certidões negativas do fornecedor, né? Então, o que você precisa na hora, no dia em que você paga, da emissão da nota, juntando com o comprovante de pagamento, você precisa ter, sim, a certidão negativa de todos os impostos, né? São 5 certidões negativas: a municipal, estadual, conjunta de débito federal, FGTS e INSS para pessoas físicas. Pessoas jurídicas tem alguma outra coisa que desculpa, não me lembro agora. Isso está relacionado à parte administrativa, está relacionado à parte financeira? Está, mas, sobretudo, isso vem antes dessa compreensão jurídica, né? Dessa compreensão do aparato de leis que nos regem, do aparato de leis que disciplinam a aplicação desses recursos. Por exemplo, né, agora, muito recentemente, em fevereiro de 2022, para acabar de vez, né, para tentar exterminar de vez os poucos seres pensantes que persistem, né, e que lutam para manter a arte, a cultura e os projetos acontecendo e acessíveis a todos, houve uma instrução normativa, né, foi publicada uma instrução normativa, a instrução normativa número 1, de fevereiro de 2022, de 4 de fevereiro, se não me falha a memória, regulamentando novamente a Lei Rouanet, né? Quer dizer, limitando e, na verdade, legalizando o poder de veto e a censura que acontece hoje no Brasil com relação aos projetos culturais, né? Isso nos dá um monte de trabalho, né? Isso nos faz ter que ficar atento quase que diariamente, se não semanalmente, nos atualizando, nos aperfeiçoando e acompanhando essas evoluções ou, nesse caso, involução, né? Então, como disse anteriormente no início da minha fala, é impossível, né? É impossível para alguém pensar o projeto, executar o projeto, captar recursos, conhecer a lei, estar atualizado desta lei, né? Então, é por isso que é preciso sempre pensar que no seu orçamento você reserva lá um valor que seja razoável para que você possa contar com esse tipo de assessoria e com esse tipo de ajuda no projeto. E também repito o que eu já disse antes, que não havendo essa disponibilidade orçamentária ou esses recursos, que você possa também buscar essas informações em várias instituições espalhadas pelo Brasil e acessíveis online, nas quais você pode pedir ajuda, né? Deixa eu tomar um golinho de água, por gentileza, com licença. Até para complementar, né, Abel,
estive na comissão do Fundo Municipal de Cultura até o fim do mês passado, né? E a gente acompanhou que muitos projetos executados, os que tiveram mais dificuldades foram, né, na prestação de contas, foram os projetos que não previram a assessoria jurídica ou um administrativo financeiro, né? Então a gente quer fazer tudo, quer fazer produção, ser artista, depois fazer a gestão do projeto e acaba se atrapalhando, porque a gente se fixa só no texto do edital. Como bem disse o Abel, no texto do edital, ele menciona as instruções normativas que regem o contrato, que regem essa lei de licitação, se for o caso, ou em outros casos, né? Então, requer, e quem quiser se aprofundar nessa área de gestão, precisa estudar mais a fundo as regras do Tribunal de Contas, né, do Estado e nacional também, federal, né? Cristina, eu posso fazer uma sugestão, Sim. que é a seguinte: pedir para os participantes que se apresentem, para que eu possa entender melhor qual o objetivo específico que cada um que está participando tem, e, de repente, em vez de eu ficar falando sobre coisas ou continuar falando de uma forma mais genérica e ampla para essa compreensão um pouco mais do todo, para que a gente possa aproveitar talvez esse tempo em colaborar e informar e ajudar essas pessoas que estão participando de acordo com a necessidade que elas têm hoje. O que você acha? Acho ótimo, inclusive eu vou me apresentar também, que eu não me apresentei ainda. Vamos considerar que esses 20 minutos iniciais foi a sua introdução, né, Abel? E quando começar mesmo, não para mais. Bom, gente, alguns já me conhecem, né? Acho que eu não conheço daqui da sala a Sandra, mas nossa oficina deve ser vista por outras pessoas, né? Ela vai ficar por um curto espaço de tempo no nosso canal no YouTube. Então, eu sou Cristina Vilar. Faço parte também do Instituto Floripa Jazz, agora como tesoureira, e trabalho com essa turma aí bacana de produção principalmente na parte administrativa e financeira, né? Apesar de ser produtora, eu gosto também dessa parte de organização e de prestação de contas e de editais. Trabalho com isso há mais de 15 anos e com essa turma do Floripa Jazz desde 2019, que eu tenho aprendido muito também, muito com a experiência do Abel, abriu meu leque também de ação, né? Então é isso. E passo então a palavra para quem quiser se apresentar primeiro. Convida a Tassiana, né, que é a nossa vice-presidente. Pois é, o presidente, a vice e a tesoureira. Tá bom. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu vim para outro lugar porque a internet estava travando. Eu acho que aqui ficou melhor. Então, o meu nome é Tassiana Inês, eu estou vice-diretora, né, do Instituto Floripa Jazz, com essa galera aí massa. Sou produtora cultural e, referente ao assunto de hoje, é um assunto que me interessa bastante, porque eu trabalho com editais, né? E geralmente eu não faço as prestações de contas, né, dos meus projetos e nem captação de recursos. Os projetos que eu trabalho já são com verbas já direcionadas, aprovou e para, não tem essa coisa de você aprovar e captar, eu ainda não fiz dessa forma. E puxando um pouco da fala do Abel, é bem preocupante, assim, para mim também, porque a gente já faz tanta coisa, produção executiva, né, e já mexe com tanta coisa, e cuidar ainda dessa parte jurídica, eu confesso que tenho muitas limitações, e estou bem atenta aqui assistindo, porque eu sou escritora, eu sou produtora, eu dou aula, eu vendo shows, enfim, né, tudo ao mesmo tempo e agora, mas essa parte jurídica aí é um calo no meu sapato. Já faz o seu convite também, Tassi? Já faz o seu jabá aí da próxima oficina. Sim. Na próxima semana, né, de segunda a sexta, eu vou ministrar a última oficina desse ciclo de capacitações, que é uma oficina de gestão de carreira artística. Eu vou falar para vocês um pouquinho, né, de como fazer essa gestão de carreira, a forma que eu conduzo meus projetos.
E aí vamos todos, a partir de segunda-feira, quero ver vocês lá. Maravilha. E próximo. Janete, se apresente. Boa noite, meu nome é Janete, eu sou pandeirista e estou participando de todas essas oficinas que estão sendo colocadas por vocês, porque eu estou querendo também fazer um projeto, né? E estou inscrita no teu também, na semana que vem, né? E estou percebendo que eu vou precisar realmente de ajuda para colocar esse projeto aí. E estamos juntos. muito bom, Janete. A Janete tem, se me permite, Janete, ela participou da outra oficina comigo. Eu fiquei bem marcada pelo projeto dela, que ela tem um projeto de Empandeirando Mulheres. Então, são oficinas de pandeiro nas comunidades, né? Não lembro certinho qual comunidade, qual morro que era. Eu queria começar com a minha comunidade, que é a comunidade do Morro do Céu, maciço do Morro da Cruz, que dá para pegar Morro do Céu e os morros do lado, né? João Carvalho, Monte Serra. E eu já Janete, você conhece Oswaldo Pomar? Conheço, o meu primeiro mestre. Conhece o Marco Suzano? Também. Também conhece? Não, pessoalmente não. Mas sabes quem é? Sim. Eu já levei o Marcos Suzano a Florianópolis para uma oficina de pandeiro na Fundação Cultural Badesc. Legal. Eu acho que o seu instrumento é um pouco sacana, o seu e a harmônica, porque é o seguinte, músicos muito talentosos, geniais, como Marcos Suzano, Oswaldo Pomar, provavelmente você, músicos como Maurício Enhor, Tudo Tillemans, como o Gabriel Grossi, que esteve em Florianópolis no último domingo, num outro projeto nosso chamado Palco Inbox. O que acontece? Eu acho muito sacana pelo seguinte, porque você, por exemplo, pega um pandeiro, que você carrega na mão e joga numa mochila, numa bolsa aqui do lado, e faz uma orquestra inteira. O pobre coitado lá, baterista, carrega ferro, monta, desmonta, tapete, né? Que nem quem toca um baixo acústico. Então, os instrumentos de vocês eles são muito poderosos. Eu acho que é uma boa comparação o pandeiro e a harmônica, que são muito poderosos, mas é uma sacanagem com o resto da turma, né? A harmônica você coloca aqui no bolso da camisa e vai embora, quer dizer, Como é que aí o pandeiro? Na minha mochila sempre tem eu como mané, tem um pandeiro e um peixe, um camarão dentro, então eu levo onde eu quiser. Agora uma tainha, se eu sair de casa vai ter na minha mochila um pandeiro e a tainha, né? Essa manezinha esperta. Muito bom, muito bom. Mas eu tô estudando, mas eu tô vendo que eu vou precisar. Já encontrei a Cris até, por coincidência, aí no show da Dandara, e vou precisar de alguém que me ajude a escrever, porque eu tenho pressa em colocar esse projeto para funcionar. Que bom. Então, Maravilha. é você aí em Florianópolis com uma tainha na mochila e um pandeiro, e a Tassiana em Recife com bolo de rolo. Boa. Tá bom. Vamos lá. Quem que é a próxima, então? Paloma ou a Sandra? Deixa eu lá, que eu vou perguntar contigo. O microfone está aberto? Tem alguém aí? Já, a Paloma agora já está habilitada. Já fechei o teu, Janete. Boa noite, gente. Eu sou a Paloma, eu sou jornalista de formação, mas tenho uma empresa agora especializada em catering de camarim, então meu contato com os festivais tem sido esse, tenho feito camarins de vários festivais e shows, e meu interesse com produção é justamente nesse universo perceber quantas possibilidades tem, né, com os editais, e enfim, eu sempre gostei de cultura, eu sou paulista, então em São Paulo eu fazia teatro com Oswaldo Montenegro, já trago essa bagagem de musicais e tudo, e vejo que aqui a cultura está cada vez mais poderosa, assim,
Então, meu interesse é saber aprender, né, o máximo de coisas possíveis para justamente poder participar dos editais e pensar em festivais e outras coisas. E aí a gente vai vendo que tem muita coisa para aprender. Então, meu interesse aqui nessas oficinas todas é aproveitar desse conhecimento desse pessoal maravilhoso aí que está oferecendo isso para a gente. A compreensão jurídica no meio cultural deve ser responsabilidade também dos fornecedores. Sempre contrato, Paloma, não só dos produtores, né? Pois então. Os fornecedores devem exigir os seus contratos, devem exigir. A Paloma é um case de sucesso nosso, que a gente conseguiu transformar em pessoa jurídica, botar tudo dentro dos trilhos, né? E a Paloma comentou do poder, né, dos festivais poderosos e tudo mais, e eu lembrei de uma frase do grandes poderes, né, necessitam de grandes responsabilidades. Pois é. Quanto mais a gente quiser ter mais recursos, fazer grandes projetos, né, desde o pequeno projeto, né, um projeto de 10 mil reais até o projeto de 1 milhão de reais, o tratamento é o mesmo, mas o conhecimento é necessário para a gente poder acessar os recursos públicos, né? Exato. E aí, depois a gente vai falar um pouquinho também da questão da MEI, das notas fiscais, né? Aí a Paloma pode contar até um pouquinho da experiência dela para a gente. Boa. E passo para a Sandra, então. Oi. Oi, estão me ouvindo? Sim. Dizer boa noite para todos. Eu já conheço a Cristina por ter acompanhado, através da Janete, o primeiro curso. Não sei se foi o primeiro, né? Final de março, começo de abril. E eu estou aqui do ladinho dela, mas eu estou com o meu celular também prestando atenção. Ela está aí de fone, eu estou de celular, porque é só para aprender também, no caso, né? Para estudar mesmo. Não vou apresentar nenhum projeto, nada. É querendo aprender também. Quase como ajudante dela. Então, considerando o público que nós temos hoje, eu acho que pode ser mais interessante, lúdico e pode também transmitir conhecimento, aprendizado. Acho falar um pouco mais informalmente, contar um pouco das minhas experiências, porque, por exemplo, a Sandra está aí de curiosa, de pessoa interessada em adquirir conhecimento como né? Então, poxa, eu não vou ficar aqui 1h30 ainda no ouvido da Sandra, poxa vida, né? Fiquei muito curioso. Acho que a Janete também já me deu uma ideia de um novo festival, né? O Festival da Tainha e do Pandeiro. Acho que dá boa isso aí, né? Será que dá de fazer um pandeiro com couro de tainha, Janete? Será que aquele couro da tainha segura um pandeiro? Vou te dar essa dica, hein? Você pode até fazer patentear essa ideia que eu estou te dando e criar aí um pandeiro de Floripa, um pandeiro manezinho em formato de tainha, né? As escamas, aquela no formato meio de tainha com couro da tainha, sei lá, uma coisa diferente, meio Hermeto Pascoal, meio Souza Boni do Raul de Souza. Eu adorei a ideia. Eu já participei de uma oficina com o mestre Juraci, que mora em Brasília, é um baiano, que o couro que ele usava era todo vegano, os instrumentos, e a pele era feita com saca de cimento. Porque é com bambu? Porque a saca de cimento ela é feita de fibra de bambu, né? E eu construí pandeiro, fizemos vários instrumentos, foram 3 dias. E também o Vavá, com incentivo também, eu acho que foi da Aldir Blanc, ele fez uma oficina que eu participei, ainda estou participando, que tem mais um encontro. A gente construiu um pandeiro lá no ateliê dele, desde a dobra da madeira, a gente passou por todas as máquinas, um pandeiro construído por mim, um pandeiro de excelente qualidade, com todos os materiais, e foi muito bacana também essa oficina aí lá com o Vavá. Eu sei hoje como que funciona a construção de um pandeiro desde da lasca de madeira que foi tirada lá. Muito bacana. E essa pessoa já esteve aí em Florianópolis? O Juraci ele esteve em Gravatal, lá em perto de Tubarão. Essa oficina aconteceu lá, no Eco Parque. Nós ficamos 3 dias
E também construímos, eu tenho um pandeiro até aqui na minha parede, pandeiro, que a pele dele, ele é todo, a base é feita com material reciclado também, dessas indústrias de tecidos. Do tambor. A gente fez a bumba, fez tambor, muito bacana. Ótimo. Ele tem uma piscina chamada Som de Papel. Dá para fazer com as crianças. Que ele desenvolve esse trabalho lá também, uma parte social, e tem uma banda que todos os instrumentos de percussão são feitos, ele chama vegano, com a pele de... Interessante, muito bom. Lindo, viu? Muito bom saber disso. Tem foto no teu Instagram? Bom, vamos voltar aqui no nosso tema jurídico, né? Na verdade, a gente esquece de lembrar que quando você pensa em fazer qualquer coisa, as pessoas, especialmente no Brasil, né, eu trabalhei também na Europa, na Alemanha, na França, e como disse antes, morei em Brasília, mas o que acontece é que nós somos muito acostumados, de uma maneira geral, a trabalhar na informalidade, mais ainda, né, nessa nossa área. No setor de cultura, projeto social, há uma tentativa desde 1995, a lei que regulamenta o terceiro setor vem puxando e chamando a atenção para uma regulamentação e para as questões relacionadas à profissionalização do terceiro setor, que é, na verdade, em 1995, a Lei 9.810, ela estabeleceu, né, a regulamentação do terceiro setor, e é a primeira vez em que no Brasil se permitiu a remuneração de diretoria e de pessoas que atuam numa diretoria de uma instituição sem finalidades lucrativas, compreendendo que era necessário que isso ocorresse, porque se percebia que muitas ONGs nasciam e morriam na praia, porque trabalho voluntário é ótimo e acho que cada um pode dar sua contribuição, mas como o governo não tem capacidade de atuar no terceiro setor como deveria, ele compartilha essa responsabilidade com entidades como o Instituto Floripa Jazz, como tantos outros que existem por aí afora. Então, quando a gente pensa em qualquer coisa que nós formos fazer, desde nascer ou morrer, a gente está falando de direito, né? O direito deveria ser um tema muito mais... muito mais... Me ajudem, a minha cabeça está falhando. Alguma coisa que mais democrático e acessível. Que é natural. A gente deveria ter muito mais intimidade com o direito. Deveria ser uma coisa... Devia ensinar na escola, né? Exatamente, porque você nasce, já tem o direito acontecendo, né? Você nasce no Estado democrático de direito ou em qualquer outro lugar, mas quando você nasce, você já é absorvido por um sistema que se diz o direito, né? Que passa pela sua filiação, que passa pela sua certidão de nascimento, e aí parece que quando você pariu de dentro da sua mãe, você não nasceu ainda. Parece que nesse mundo nosso, você só nasce lá quando você tem a certidão de nascimento. Aí começa a tragédia, né? O nascimento é uma coisa tão boa, deveria ter um tempo aí deveria ter um tempo de adaptação, né? Tipo, porra, deixa o cara ali, depois você cuida do resto, né? Mas não, então... Nasceu, em 2 dias o Antônio já tinha CPF, aí começou. Só ladeira abaixo. Já ferrou. O cara é um bebê, não sabe já está ferrado, né? Boa noite, Eduarda, seja bem-vinda. Então, o direito deveria ser algo mais do dia a dia, deveria ser algo aonde todos nós estivéssemos muito mais familiarizados, né? E aí começa essa sua saga, a vida nesse mundo, digamos, organizado da sociedade, que é mais desorganizado do que organizado, e depois você vai parar quando você morre, aí você tem que correr de novo, é o direito está sempre ali. É quando você abre uma conta no banco, quando você vai morar com alguém, quando você quer trabalhar, quando você quer fazer qualquer coisa. Então, a gente precisaria lembrar um pouco mais disso,
e especialmente quando a gente resolve empreender qualquer coisa que seja. No nosso caso, que estamos falando sobre produção cultural, super importante ter esse cuidado. Mas tem toda essa dificuldade que nós estávamos falando. Se já falta orçamento, às vezes, para fazer o nosso festival de pandeiro, né, Janete? Para fazer o nosso festival de música, né, Cristina? Para fazer um catering como a gente gostaria, né, Paloma? Está todo mundo, toda hora, a turma chorando pelo orçamento. Então, imagina você fazer, no teu orçamento, sobrar algum dinheiro para essa assessoria jurídica. Eduarda, boa noite, tudo bem? Tá sem áudio aí. Deixa eu te ajudar, vou te desmutar aqui. Agora sim. Boa noite, tudo bem? Não, é que meu computador deu uma travada aqui, não sei se foi a internet ou o quê. Quem é você, Eduarda? Eu sou Eduardo, trabalho com comunicação e vendas. No momento não atuo na área cultural, mas é de muito gosto meu e pretendo atuar. Então, Eduarda, te digo que é bastante importante se você pretende atuar. Eu já estou há 32 anos nessa área, comecei aos 16, e é importante a gente ter o mínimo de compreensão, não do direito em si ou das relações jurídicas que se estabelecem num processo como esse, mas você saber das implicações mínimas que você tem quando você faz qualquer coisa, e sempre tentar, dentro dos seus projetos, procurar ter o mínimo possível de orçamento para poder contar com uma assessoria nesse sentido, né? Então, nós estamos conversando um pouco sobre isso de uma maneira muito informal, né? Eu sou produtor cultural, como eu te disse, há 32 anos, já contei para os demais, e comecei a trabalhar com música muito cedo, e, para desgraça, num primeiro momento, eu caí no curso de Direito, porque era o curso que tinha na cidade de interior onde eu morava. Todo dia à noite eu ia para a aula reclamando. O que eu estou fazendo aqui? Se o meu negócio é música. Mas eu não sabia o que fazer. Com 16 anos, eu não sabia que a música poderia ser a minha profissão, né? Ainda mais numa cidade de interior, com uma família que não estava muito familiarizada com isso. Para minha sorte, para minha surpresa, mais tarde eu fui descobrir que foi ótimo ter tido essa experiência, porque desde 2098, desde os anos 2000, eu trabalho muito fortemente com Lei Rouanet, com lei audiovisual, com editais, com mecanismo de incentivo, com planejamento e execução de projetos culturais, festivais de música, turnês de artistas nacionais e internacionais, enfim. Mal sabia eu que, naquele momento, isso ia me ajudar, né? Abel, queria fazer uma proposta. O que você, né, dentro do que você até propôs nessa rodada de apresentação, para a gente pensar assim, em forma cronológica, né? Todo esse processo burocrático e jurídico que acontece, e vendo assim o perfil dos nossos participantes, né, das nossas participantes, para a gente falar um pouquinho de cada área específica, de repente, assim, vou começar por onde? Então, eu começo pela entrada do recurso, e aí a gente pode falar do contrato com os patrocinadores, né, assim, itens que são importantes, porque às vezes nem é só edital público, né, mas você pode fazer um contrato, vai lá. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto, mas se nós, eu acho boa a tua ideia, mas eu penso que nós temos que trazer esse tema da compreensão jurídica para quando você concebe a sua ideia, para quando você começa a escrever o seu projeto, anterior a isso que você propôs, e depois a gente chega lá. O que eu acho que pode ajudar muito quem atua, como a Paloma, que é fornecedora, ou como a Eduarda, que quer ser agente cultural, ou como a Janete, que já tem as suas oficinas, já é pandeirista, a Tassiana também, que é escritora, que é produtora, né? Atua também no mercado musical. Eu acho que já é uma coisa que pode nos ajudar muito na hora da concepção do projeto, sabe, Cristina? Você lembrar dessas questões jurídicas. Importante, contrato.
Contrato é fundamental. Às vezes, você pode contratar um advogado da área civil mesmo, especializado em contrato. O interessante do direito é que assim, a base legal, né, a grosso modo, é igual para qualquer coisa, né? Então, assim, o que vai disciplinar, as regras, o que está no cerne do direito, que nos dá as garantias para um contrato de compra e venda de imóveis ou para um contrato da contratação de um camarim da Paloma, essa raiz do direito é basicamente a mesma. Então, você pode pensar que, pelo menos no seu projeto, você deveria ter lá no seu orçamento a contratação de um advogado para fazer uma minuta de contrato para você e que depois você mesma pode adaptar. Existem modelos e minutas na internet de montão, mas é sempre legal ter alguém que vai dar uma olhada para você e vai prestar atenção em alguns detalhes específicos de acordo com o que você vai fazer, né? Então, você pode começar a pensar isso na hora que você vai executar, planejar e fazer o orçamento do seu projeto. Então, vamos pensar, item 1, sempre que possível, e deveria ser indispensável, a contratação de uma assessoria jurídica o mais básica possível para você ter uma minuta de contrato, para você replicar para os seus fornecedores, especialmente, né? E você pode ter também uma para os seus patrocinadores. Quando você aprova um projeto, seja na Franklin Cascais, no governo do estado, a Lei Rouanet não tem contrato, mas a lei municipal tem contrato, então você vai lá na Fundação Franklin Cascais, assina um contrato para poder realizar o seu projeto, tramitar, enfim. Então, contratos, item básico, né? Segundo, por exemplo, cada projeto ele vai ter uma necessidade de assessoria jurídica diferente, especialmente quando você trabalha com direito autoral, se o projeto é seu, se os recursos que você usa no seu projeto são de sua autoria, ou se você tem domínio público ou licenciamento, menos, né, tanto melhor. Mas se você não tem isso, você também precisa se preocupar com isso, né? Tem o guia de produção cultural do Instituto Cultural Itaú, do Natali. Lá, inclusive, vocês podem achar PDF, vocês podem encontrar PDF, eu acho que o material desses guias de produção cultural já está na 4ª ou 5ª edição, talvez até mais, eu esteja desatualizado agora. Mas ele é muito legal para iniciantes como vocês, ou até para quem já atua. Lembrado que a gente precisa cuidar na hora de pensar os projetos, de planejar eles, né? Então, você tem lá, nesse guia cultural, nesse guia de produção cultural do Edson Natali, do Instituto Cultural Itaú, você tem uma relação, parte jurídica, o que você precisa cuidar, né? Então, o contrato seria a primeira coisa. Depois, pensar, dependendo do seu projeto, direito autoral, direito de imagem, licenciamento, né? Se você vai usar uma obra de um terceiro, como é que você vai resolver isso? E, sobretudo, muitas vezes, acho que eu já falei isso antes, vou repetir, na falta de recursos, um bom e-mail, um WhatsApp já nos ajuda muito. Porque no caso de você ter um problema lá na frente, você fala com um amigo, né? Ou você fala com uma pessoa que nem é seu amigo, é seu colega, que você conheceu, enfim. Libera uma música para mim, lá para o meu filme, vou lá para o meu projeto, ou libera vou pegar uma poesia sua para o meu livro que eu vou compilar. E, né, fazer contrato com todo mundo, a Cristina sabe muito bem como é isso, a demanda de tempo, que é, primeiro, a demanda de investimento em recursos para você ter uma orientação profissional, depois a demanda que é em horas de trabalho, né? Então, quando você tem um projeto, por exemplo, como no caso do Floripa Jazz, são centenas de contratos, cada músico, cada fornecedor, cada item é um contrato, então, quer dizer, é muita coisa. Então, não só o investimento na assessoria para o contrato, é um investimento depois em quem vai fazer a gestão desses contratos, coletar os dados, revisar, colher as assinaturas, organizar e tudo isso, né? Depois de que você pensou na hora do planejamento qual a necessidade jurídica do seu projeto, né? Aí você já consegue, talvez, determinar um orçamento mínimo para aquela necessidade específica que você vai ter. Soluções
alternativas já sugeri, né? Um registro de WhatsApp, um e-mail, onde você vai dizer para a pessoa o que você está solicitando, o que você quer, e ela vai te dar um de acordo para, numa futura disputa judicial, você estar garantido. E também deixar muito claro essas relações de trabalho. Vai lá, colocou o projeto na lei. Leiam as leis, leiam os seus anexos, né? As suas instruções normativas, as suas INs, as suas regulamentações. É um aparato de legislação e de instruções que regulam essas leis, né? Não basta você ler a lei, você tem que atualizar e acompanhar. E, geralmente, essa informação está sempre muito acessível nas páginas digitais, né? Nos canais digitais das entidades que são responsáveis pela gestão desses mecanismos. Bom, foi lá, escreveu o projeto, aprovou o projeto, correr atrás de patrocinador, importante também, nem que seja uma minuta muito simples, né? Deixando claro para o patrocinador o que você está pedindo para ele, o que ele é a responsabilidade dele e o que você vai entregar depois disso. É sempre importante lembrar, sabe, turma, que essa coisa de boca é sempre um risco, para os dois lados, né? Então, você pode pensar num cronograma de repasse, nas regras de aplicação da marca, por que uma assina como patrocínio, por que uma assina como apoio. Nesse item de regras para aplicação ou assinatura das marcas, é interessante lembrar que não é do jeito que o patrocinador quer ou do jeito que você quer. Existem regras. Cada lei, cada mecanismo de incentivo tem uma regra específica para isso. Então, você muitas vezes tem que não brigar com o patrocinador, mas você precisa mostrar isso para ele, porque ele não vai entender. Por que esse assina como patrocínio, aquele como apresenta, se eu dei o mesmo dinheiro, e esse apoio cultural? Não, porque existe uma regra, porque existe dentro das leis de incentivo regras para aplicação e assinatura dessas marcas, né? Também como existe para a distribuição dos ingressos, né? Isso também é importante, né? A Cristina aqui agora botou um pouco para o lado o meu guiazinho ali, que ela tão gentilmente preparou para mim. Aliás, obrigado, Cristina. Então, depois tem ali a questão do... Espera aí que eu vou arrumar de novo, eu mudei, né, a configuração, vou mas arrumar. eu lembro que ali, logo após a questão da aplicação da marca, você tem ali a distribuição dos ingressos, né? Os ingressos também, Janete, quando você for fazer um festival de pandeiro aí em Florianópolis, eu quero muito ir comer uma tainha frita aí em Florianópolis, e eu vi um festival de pandeiro, o que acontece? Você também, se tiver algum evento fechado no SIC ou no TAC, você vai ter que negociar com seus patrocinadores a distribuição de ingressos. Não só com os patrocinadores, como também você vai precisar negociar com as entidades reguladoras ou gestoras desses mecanismos de incentivo. Todas as leis geralmente têm já isso muito bem determinado e explicado ali. Então, quer dizer, geralmente você tem hoje, vou pegar a lei Rouanet, vou pegar a lei municipal, como que todo mundo aí mais em Floripa, e eu acho que é um mecanismo que vocês vão recorrer mais, né? Mas no caso da lei municipal de incentivo à cultura, você pode distribuir até 20% dos ingressos, 10% para patrocinadores, 10% para a própria fundação cultural. Nem sempre eles têm interesse nessa quantidade toda ou para quem distribuir, então você vai acabar negociando isso, né? Mesmo... Só um detalhe, né? Só para a gente não deixar passar, que a regra para a marca, né? Cada edital, por exemplo, tem sua regra e onde encaixa, qual vem primeiro, quem que é patrocinador, quem que é realizador. Todas essas marcas precisam ser aprovadas também. Depois que a gente monta a arte da divulgação, a gente precisa enviar para a comissão gestora do edital, né, do mecenato, que for, e ter uma aprovação. Então, o que a gente tem falado é justamente de ter essa documentação, o ok deles, que é na palavra correta, deferimento, então foi deferido a arte das redes sociais. Ou arte, por exemplo, vou fazer um outdoor, então vou mandar ali a arte do outdoor com a régua dos patrocinadores e obter o deferimento. Se tiver errado,
é indeferido, você tem que refazer e mandar. Isso é fundamental para ter arquivado para a prestação de contas e evitar futuros problemas, como, né, quando você enviar a prestação de contas e falar, olha, mas você fez a marca errada. Eu falei, não, eu fiz o que foi aprovado, e aí você tem a comprovação e encerra-se o assunto, né? Então, vamos continuando lá, distribuição de ingressos. Muito bom, Cristina, muito bem lembrado, e é bom usar esses termos eventualmente, porque são, né, você vai se deparar às vezes com termos que você não está muito familiarizado, então também nós podemos lembrá-los aqui para que as pessoas possam ir se familiarizando, como a Cristina mesmo disse, o deferimento, né? E no caso do indeferimento, não se assustem, não se apavorem, porque se isso ocorrer, eles vão dizer o que precisa ser corrigido e vocês vão ter a oportunidade de ajustar. Vão fazer a diligência. Exatamente. Aí, ó, outro termo, diligência, né? Parece aquela coisa do velho oeste, faroeste. Todo tempo, quando eu era criança, eu quis assistir na TV lá na minha casa, o meu pai era faroeste, né? As diligências, aí, o assalto à diligência, confusão. Bom, enfim, acho que de regras para as marcas, acho que é isso, né, Cristina? Ficar atento ao que cada lei fala. Aqui vou falar mais um pouquinho sobre isso, sobre as regras para as marcas. Às vezes isso, quando você usa mais de um mecanismo de incentivo à cultura, isso às vezes fica um pouco bagunçado. Por quê? Aí a Lei Rouanet tem um jeito de fazer, a lei estadual tem outro, a lei municipal tem outro, os editais têm outro, o patrocínio direto tem outro, enfim. A princípio, a via de regra, se eu fosse recorrer ao direito e pudesse aplicá-lo aqui, naturalmente que prevaleceriam as regras do governo federal, né? Considerando uma hierarquia, né, de poderes, das esferas dos poderes públicos. Prevaleceria essa regra da Lei Rouanet, no caso, né? Mas nem sempre é o entendimento que os demais entes têm, e aí é preciso negociar isso e sempre pegando isso por escrito, né? Isso, às vezes, dá uma certa dor de cabeça, uma certa incomodação no caso de projetos como o Floripa Jazz, que é um projeto grande, então que precisa de um grande volume de investimento, não é um projeto pequeno e, portanto, requer a todos esses mecanismos de incentivo à cultura, e na hora de aplicar as marcas, às vezes as regras são contraditórias ou não conversam muito bem entre elas, né? Aí vai ter que ter uma conversa com quem for necessário para tentar ajustar isso. Como eu estava falando também sobre a distribuição de ingressos, o que a gente precisa lembrar, sempre tem que lembrar que não é só do jeito que a gente quer ou do jeito que o patrocinador quer. E aí isso aqui é importante na hora que você vai vender o patrocínio ou buscar um parceiro ou apoiador, né? Para você não prometer coisas que depois você não possa cumprir. Então, sempre ficar atento às regras de aplicação de marca e às regras de distribuição de ingressos. Tem uma série de limites que a gente poderia falar agora, mas eu acho que aí vai encurtar o nosso tempo e também cada caso vai adaptar-se o projeto a essa necessidade. Se é gratuito, mas tem que ter ingresso ainda assim, se é pago, o limite do que é pago, dentro de quando você pode ter incentivo fiscal e você pode distribuir ingressos, mas você precisa prestar atenção nos limites de valores e nas quantidades que as leis de incentivo exigem que você reserve para distribuição gratuita, para baixa renda. Baixa renda é comprovada por quem está cadastrado nos programas sociais do governo federal. Você tem que ter disponibilidade de ingressos meia entrada, até o 40% do limite do teto de capacidade de cada espaço onde os eventos vão acontecer. Se for um livro, se for um CD, você tem que lembrar que você tem também, da mesma forma, o que é o produto cultural. O produto cultural seria o CD, o filme, o livro, a música. Não vamos nem falar de CD, porque isso não existe mais, né? Nem disco, mas vamos falar do filme, vamos falar da literatura. No caso dos livros, sim, acho que ainda existe, né? A gente ainda tem demanda e tem a necessidade e a procura por esse tipo de produto. Então, sempre pensar que essa distribuição de ingressos ela poderia ser
complementado aqui, né? Distribuição de ingressos e do produto cultural final a partir do que você propôs, seguindo essas regras, que geralmente funcionam entre a distribuição gratuita para patrocinadores e para as entidades de cultura são, em média, de 10% a 20%. As ações de contrapartida é um drama. Daí, só para complementar, então, distribuição de ingressos, aí como vamos comprovar a distribuição de ingressos ou de produtos? Existem os protocolos de entrega, então, se a gente entregar um livro, né, ou um lote de livros, a gente vai assinar, obter a assinatura da entidade ou da pessoa física, então tem o protocolo de entrega, e o próprio, quando for ingresso, se é um local que tem ingressos controlados, você tem a possibilidade de ter o borderô, que é a listagem das pessoas, né, das cadeiras que foram ocupadas, porque não é só a foto, né, a gente tem que municiar com mais informações e comprovações que foi feita essa distribuição, né, dentro das regras ali, né, tem as declarações também, né. Muito bem lembrado. Sempre registra-se tudo quando se faz um projeto cultural, registra-se tudo. Ações de contrapartida, geralmente é um drama, porque os patrocinadores geralmente dão uma mão, estendem a mão para você, estendem a mão e querem o seu corpo inteiro de volta, né? Isso também tem regras, cada lei, cada mecanismo de incentivo tem as suas regras com relação às ações de contrapartida, né? Então, tem coisas que você vai poder fazer, como, por exemplo, né, colocar a marca do patrocinador dentro do seu projeto, dependendo do projeto. Vamos pegar aqui um pouco de exemplo do Festival de Pandeiro da Janete, né? Então, se o patrocinador quiser ir lá, ter um stand, ter alguém fazendo a promoção do produto dele, ele pode fazer, né? Você só não pode cobrir despesas relativas à ação promocional de um patrocinador específico com recursos incentivados fiscalmente, né? Ou de um edital. Mas, geralmente, o que se faz é a aplicação da marca no material de divulgação, e aí também tem as regras, né, que se aplicam ali nas marcas, essas ações de contrapartida, além da aplicação da marca, e você pode ter os ingressos, né, um percentual dos ingressos ou um percentual do produto cultural final, fruto desse incentivo fiscal. Aí você pode ter também como ações de contrapartida, né? Os projetos podem prever dentro do seu orçamento uma apresentação numa comunidade periférica no entorno do seu patrocínio, né? Por exemplo, nós temos um patrocinador chamado Bahia Sul, que patrocina o Floripa Jazz há 13 anos, né? Então, o Bahia Sul é um hospital em Florianópolis, a Clínica Imagem, que está inserido dentro, né, no centro e no entorno dele tem uma área de periférica, o Morro da Mariquinha, né? Tem um outro morro ali do lado que eu não lembro o nome agora, não conheço muito bem. A Ende, que é a nossa patrocinadora também, que tem a sua matriz ali na beira-mar, ao lado do Angelone, né? Tem nos fundos o Morro do Horácio. Então, por exemplo, em 2019, a Ende me chamou lá para conversar e falou: olha, Abel, nós queremos levar alguma atividade do Floripa Jazz para a comunidade do Morro do Horácio, que é uma comunidade que fica aqui atrás da nossa sede e que é carente desse tipo de atividade. Então, nós negociamos com eles e fomos lá e colocamos uma oficina de percussão corporal, que deveria interessar a Janete, com o André FM, lá numa escola chamada Oswaldo Galupo, e foi muito lindo, né? Quer dizer, esse patrocinador me ligou em seguida e falou: Abel, o que aconteceu com a nossa representante que estava aí observando e acompanhando a oficina e registrando, e chegou aqui e voltou para a empresa chorando. Eu tomei um susto, né? Pensei, sei lá, um morro caiu, escorregou, sofreu algum assalto. Quando a pessoa viu que eu estava me preocupando, falou: não, é brincadeira. Ela chegou aqui chorando, emocionada, contando, né, da experiência dela com aquelas crianças que têm pai preso, muito perto e tão longe, né? Isso também é uma coisa louca, né? Como é que a gente consegue viver num mundo onde tem coisas que são tão longe e tão perto de nós, né? Então, o menino, a criança, quer dizer, o pai está preso porque sabe-se lá o quê,
a mãe envolvida com sei lá o quê, quer dizer, e às vezes esse tipo de ação é um respiro no meio dessa confusão toda, né? É importante nessas ações de contrapartida você já pensar isso no planejamento do seu projeto, né? Você já incluir isso no seu orçamento, não só porque é importante para o patrocinador, porque é importante para a sociedade de uma forma geral, né? Eu tenho pensado muito sobre isso e ainda hoje conversamos eu e a Cristina e o Chico sobre isso e ainda lembrei, nós precisamos ter uma atuação mais forte dentro das comunidades periféricas, né? E fazer o inverso também, porque, por um lado, também muitas vezes é importante, sim, que a gente tenha esse tipo de ação nas comunidades periféricas, mas às vezes eu tenho a impressão que fica uma coisa um tanto quanto eu vou fazer a minha contribuição, vou levar uma oficina de teatro, de pandeiro ou de música lá, e eu fiz a minha parte, né? Se eu acredito em Deus, então vou para o céu, ganhei mais um ponto aí. Não é isso. Eu acho que isso também a gente tem que começar a repensar. A inclusão social, sim, está dentro das periferias com projetos culturais, sim, sempre, cada vez mais. Mas fazer o inverso também. Tirar as pessoas, especialmente as crianças e as suas famílias que moram na periferia, e quebrar um pouco essa barreira e esse preconceito que existe e que é muito forte. Quer dizer, então, nessa experiência, por exemplo, com relação à escola Oswaldo Galupo, um dia, saindo lá da escola da oficina, eu olhei lá de cima e vi o teatro, vi o Centro Integrado de Cultura e vi a Índia ali na beira-mar. E pensei, e voltei, retornei, eu estava indo embora, retornei para a escola pensando, será que essas crianças que todo dia, quando saem aqui dessa escola, olham lá para baixo, vem a Bahia Norte, vem o Angelone, vem o SIC, vem a Endy, será que eles entendem o que é aquilo ali? Será que eles alguma vez já entraram no SIC? E aí eu voltei e conversei com a coordenadora da escola e perguntei. Ela disse, olha, Gabriel, eu não sei, a gente não tem nenhuma atividade com as crianças no SIC, eu não sei se elas conhecem ou não conhecem. Eu falei, então vamos pensar no seguinte, no final dessa oficina, depois de uma oficina de uma semana, todos os dias de manhã, dentro da escola Oswaldo Galupo, o que eu pensei? Vamos convidar essas crianças para se apresentarem lá no SIC e vamos levá-las para o SIC no sábado. Aí eu acho que você consegue fechar um ciclo, né? Você não vai só para a periferia e deixa essas pessoas ainda na periferia. Você quebra um pouco e você traz elas para dentro de uma outra realidade. Então, eu penso que isso é bastante importante. E essas ações de contrapartida, elas interessam cada vez mais aos patrocinadores. Então, acho que nós podemos aproveitar esse momento onde se discute tanto, né? ESG, Environment, Social Global, responsabilidade social, governança, etc., etc. e tal. Acho que é um bom momento para, dentro das nossas contrapartidas, vocês, quando forem pensar e escreverem seus projetos, já estarem com isso em mente, né? E aí tem uma série de outras coisas que você vai negociar de acordo com cada patrocinador, sempre lembrando de olhar e observar o que cada lei determina e disciplina com relação a isso, né? Esses dados para pagamento de acordo com o tipo de incentivo, contrato de patrocínio, né? Aí a Cristina pode me dizer ou nos dizer um pouco, me ajuda aqui, o que você quer dizer com isso exatamente? Tá, já aproveita para tomar uma aguinha aí. Eu trabalho diretamente relacionado com os contratos, né, das nossas ações, nossos projetos, eu que executo esses contratos com as pessoas. Então, se a gente conseguir prever também esses dados a pagamento dentro do próprio contrato, a gente ainda está falando da entrada do dinheiro, né? Essa relação que a gente vai ter com o patrocinador. Então, os dados para pagamento a gente vai ou colocar como um anexo para enviar para o patrocinador e falar, ok, eu vou patrocinar o teu projeto. Como é que eu vou fazer esse pagamento? Então, cada lei, cada projeto existe uma forma diferente. No caso da Lei Rouanet, existe uma conta específica de captação. No caso da Lei Municipal de Cultura, de Incentivo à Cultura, ela tem outra conta, né? E outro processo também que precisa ser seguido para ter essa dedução de impostos. Isso quando a gente fala
de projetos incentivados. Nas outras captações, que são editais, aí você ganhou o edital, recebe o recurso e pronto, não tem esse contrato. Você tem um contrato, por exemplo, com a prefeitura. Então, você vai fazer um contrato que vai dizer que você vai receber aquele valor global e que você tem que executar o que você prometeu no projeto, né? Isso aqui é basicamente para garantir futuros problemas, porque às vezes a gente pode fechar um patrocínio, aí a gente fecha a arte de divulgação, coloca o logotipo lá, e aí chega na hora, olha, cadê? Tá na hora do, né? Eu preciso, vai acontecer semana que vem o evento, você não depositou. E aí ele some, não te atende. Então, se prevê em contrato, a gente tem esse respaldo jurídico, né? Então, é justamente para a gente ter, né, a gente está sempre falando assim das comprovações para evitar problemas e tudo com base assim nas próprias experiências, né, que a gente já viveu ao longo desses anos. Acho que para vocês também é até mais concreto imaginar como que seriam os contratos com os prestadores de serviço, né? Quem está executando um projeto, tá? Eu sou proponente do projeto, então eu vou contratar as pessoas, os serviços também, os artistas do festival que eu vou apresentar, que eu vou realizar. E aí tem um outro ponto, é a outra ponta também da parte jurídica, que a gente precisa cuidar, né? E para justamente resguardar as duas partes. Então, eu já vou passar para o Abel fazer uma leitura mais aprofundada desses tópicos, né? Que são principais tópicos, mas pode entrar muito mais coisa. Eu já vi contratos de 10 páginas, que tem itens de camarim, por exemplo, que se precisa cumprir, né? Com grandes artistas tem exigências de camarim, e isso vem tudo anexado ao contrato. Quando a gente assina o contrato, assina também a folhinha lá da lista do camarim. E se eu não cumprir a lista do camarim, eu vou ser cobrada, né? Outro lado também que a gente tem esse resguardo com o contrato feito é, por exemplo, se o artista não comparecer no dia determinado para apresentação, ou se o serviço não for entregue da forma que a gente contratou. Então, pedi camiseta, ó, minha camiseta do Floripa Jazz, bem bonita. Opa! Pedi as camisetas pretas, e aí o fornecedor me entregou camisetas brancas. E aí, se eu não tivesse contrato, né? Primeiro porque a gente precisa do contrato para prestação de contas, né? Antes de qualquer coisa. E também para se resguardar caso o produto seja entregue diferente, o serviço seja prestado de uma maneira diferente do que foi combinado. Então, passo para o Abel aí fazer uma leitura. E aí só um detalhe, né? Porque a gente, há pouco tempo, assim, a gente lida com muitos artistas muito geniais, né? Muito criativos, e às vezes as pessoas não querem se envolver com o sistema, né? Então, mas para que eu vou assinar contrato? Como é que eu... E às vezes a gente faz uma assinatura de contrato por meio digital, que, né, reafirma a autenticidade do contrato. E a pessoa fica receosa de assinar o contrato, porque no contrato a gente cobra, né? A gente tem os direitos e os deveres. Então, as obrigações do contratante e as obrigações do contratado. Então, quando a pessoa lê assim, a obrigação do contratado, e aí fica assustada que, eu vou ter que fazer tudo isso, mas esse é o combinado, né? E a pessoa fica receosa de assinar o contrato. Então, nada que se negociando, né, após essa negociação, que fique bom entre as partes, que se preveja tudo realmente em contrato. E aí eu passo para o Abel, então, fazer essa leitura. Eu queria só fazer uma perguntinha para vocês, para eu conseguir acompanhar aqui. Vocês falaram de editais com patrocinadores e um edital que não use patrocinador. São editais diferentes? Como que funciona isso? São editais diferentes, Janete. O que acontece é o seguinte, por exemplo, né? Fontes de financiamento de projetos culturais de qualquer natureza, quais? Você tem leis de incentivo à cultura. Essas leis de incentivo à cultura, elas têm mecenato e têm editais. E até fundos também, né? Tem o Fundo Nacional de Cultura e tem alguns municípios, alguns estados no Brasil que têm fundos também.
Mas os principais são o mecenato e esse negocinho que fica, essa bolinha azul, ela é automática ou é alguém que mexe com ela? Ah, essa bolinha é meu mouse, é como se Tá. fosse um pointer, né? Tá bom. O que acontece, né, Janete? Então, tem as leis de incentivo à cultura com os mecenatos e tem os editais. Quando é mecenato, o que quer dizer o mecenato? Por exemplo, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Florianópolis, Eduardo. Você vai ter uma ideia genial, vai querer fazer o seu projeto. Você vai pensar, como eu vou financiar? Bom, vou começar a procurar editais, vou começar a procurar leis de incentivo à cultura e patrocinadores. Então, Janete, o mecenato, o que é? É uma renúncia fiscal que os governos fazem a partir dos impostos que eles recolheriam e dizem para você o seguinte: olha, eu estou renunciando aqui 50 mil reais, 100 mil reais para a Janete fazer o seu festival de pandeiro ou para desenvolver o seu pandeiro junto com o Valdir Agostinho aí de Floripa, o pandeiro voador, a tainha voadora, o pandeiro magnífico da Janete. Né? E ele vai dizer, olha, estou abrindo mão desses 50 mil reais que entrariam para o cofre público para destiná-lo ao projeto da Janete, ou da Eduardo, ou da Paloma, ou do nosso, ou da Tassiana. Quando isso acontece, Janete, esse dinheiro ele não existe de fato, né? Ele ele não é um dinheiro que o governo vai te dar. Ele é uma renúncia fiscal. O governo vai dizer para você que ele deixa de receber esse dinheiro nos cofres públicos para que você utilize no seu projeto. Como que você vai fazer isso? Você vai ganhar uma autorização do governo para captar esses recursos e as empresas, na verdade, nem só as empresas, né? As pessoas físicas e as pessoas jurídicas, contribuintes de impostos, vão poder te ajudar com isso. Então, você vai aprovar o seu projeto e você vai chegar aí no mercado da esquina da sua casa, ou na padaria, ou para os seus amigos e vai dizer, olha, eu tenho aqui um projeto aprovado, tem isenção fiscal para o IPTU, para o ISS-QN, e eu preciso da ajuda de vocês. A padaria vai olhar e vai dizer, poxa, eu pago o IPTU aqui, né? Da minha loja, aqui da minha casa, da minha fábrica. Poxa, eu quero ajudar, então, se eu puder aproveitar parte desse imposto, eu vou te ajudar. Então, isso, a grosso modo, assim, eu não sei se você entendeu, é o mecenato. É quando você aprova um projeto, mas você não tem o dinheiro, você vai ter que ir atrás do dinheiro. E aí, basicamente, em Santa Catarina, hoje nós temos 3 leis de incentivo à cultura que vocês podem utilizar. Em Florianópolis, a Lei Municipal IPTU e ISS-QN, o mecenato estadual, o Programa Estadual de Incentivo à Cultura, o PIC, dentro do qual se encontra o mecenato estadual também, que é renúncia fiscal de ICMS, né, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e aí você tem também a Lei Rouanet, que é a lei federal e que permite que você abata de imposto de renda. Elas têm regras um pouco diferentes. O princípio legal, jurídico, está na base do direito, é sempre o mesmo, é renúncia fiscal e pronto, né? É uma compensação. Depois, só que você tem limites diferentes para cada segmento desse. Por exemplo, né, IPTU e ISS-QN é 20%, o ICMS é de 5% a 15%, dependendo da faixa de faturamento e recolhimento da empresa. A Lei Rouanet é 4% para pessoa jurídica e 6% para pessoa física. Tá? Isso é o mecenato. Bom, o que é o Fundo Nacional de Cultura? O que são os fundos que existem? Inclusive, em Florianópolis existe um fundo municipal que está aberto, que estava aberto até muito pouco tempo atrás, com prêmios de 30 mil reais, né, Janete? O que é? Os fundos, os editais, eles são dinheiro que o governo pega lá na hora que ele faz a sua LOA, né, a sua lei orçamentária, ele vai pegar de um ano para o outro e já vai... Isso tem que estar estabelecido numa lei específica e anterior a isso, e depois, quando ele faz a LOA, ele vai destinar, de acordo com essa determinação que foi acordado entre legislativo e executivo, percentual da sua receita prevista que ele vai destinar para esse tipo de editais e vai estabelecer um valor. Então, ele vai ter lá 2 milhões, 1 milhão, 1 milhão e meio, 800 mil, e vai distribuir para vários projetos, né, de acordo com um teto também que ele vai pré-estabelecer através desses editais, dizendo, olha, a gente tem aqui prêmios de 50 mil,
prêmios de 30 mil, até como foi a Aldir Blanc, né, que tinha essa faixa de prêmios. Quando acontece isso, Janete, você vai escrever o seu projeto e, caso ele seja aprovado, você recebe o dinheiro, ou direto da prefeitura, ou direto do governo do estado, ou direto do governo federal, via Secretaria Especial da Cultura ou outra entidade vinculada, como Casa Rui Barbosa, Fundação Biblioteca Nacional, IFAM, Casa Fundação Palmares, enfim, e por aí vai, né? Então, isso ficou claro para você? Ainda para complementar e encerrar esse assunto, Janete, você pode ter, num mesmo projeto, várias fontes de financiamento. Digamos, o seu projeto de festival vai custar 100 mil reais. Você vai pegar, você pode ter 30 mil do Fundo Municipal de Cultura, você pode ter mais 50 mil da Lei Municipal, você pode ter mais 20 mil de patrocínio direto, você pode ter venda de bebida, para complementar esse orçamento e fechar o que você precisa fazer. A Janete fez um joinha ali, tá entendido. Legal. Vamos adiante. Onde é que paramos? Então, falando então dos contratos com os prestadores de serviço, artistas e etc. Quando a gente está como proponente, né, ou produtor, e vai contratar as pessoas para executar nosso projeto. Vou pedir licença para vocês e fazer um parêntese. Cristina, apareceu uma coisa nova aqui na minha janela, na minha tela, que eu não sei o que é. Ué, só na tua? O que está aparecendo? Eu estou vendo só a apresentação. Na minha também, janela do apresentador. Na minha também. Aí, apareceu para todo mundo, janela do apresentador, e está perguntando beleza, né? Deixa eu fazer de novo a apresentação aqui, peraí. Ah, que maluco! Qual é o próximo tema, Cris? É o contrato. Tá aparecendo direitinho? Peraí. Tá, já sei. Agora ficou ok. Tá, então a gente está nos contratos, é isso? Aham. Tá aparecendo direitinho ou tá fechado? Não, tá ok, tá ok. Tá bom. Então vamos lá. Itens que devem estar previstos em contrato. O nome do projeto, não só o nome, turma. Quando você tem um projeto aprovado, é bom lembrar de mencionar no contrato sempre o número do projeto. Cada projeto tem um número. O PRONAC, Programa Nacional de Apoio à Cultura, dá número a cada projeto aprovado na Lei Rouanet. Então, é legal que você tenha o nome do projeto, né? Então, vamos lá. Por exemplo, Floripa Jazz. PRONAC 184575, Floripa Jazz Festival 2019, né? Por exemplo, no caso da Lei Municipal, LIC, né? Lei Incentivo à Cultura 050/2021, Floripa Jazz Airport, temporada de verão 2022, né? Tem que sempre se fazer a menção correta ao número e ao nome do projeto, tá? Dados da pessoa jurídica ou física. Importante observar também que, do ponto de vista jurídico e fiscal, quando você contrata uma pessoa física, você tem um custo maior. Se você, pessoa jurídica, contrata pessoa física, ela tem obrigações acessórias, né? Então, participação no INSS, dependendo do valor, retenção de IR, e por aí vai. Essa é uma questão mais financeira e administrativa que deve ser sempre tratada com o contador, né? Nossa oficina é sobre compreensão jurídica, a gente está falando aqui sobre leis, mas eu já vou aproveitar e lembrar-vos que duas coisas importantes para os projetos andarem com tranquilidade jurídica e financeira. Pensar sempre num cachê para uma assessoria jurídica, especialmente contratos, e uma assessoria contábil, porque sempre o contador é uma pessoa que nós mesmos recorremos todos os dias, né? Aqui retém, não retém, como é que faz, enfim. Tem que ficar bastante atento a isso e antes da contratação, né? Porque às vezes não ficou muito bem combinado. Tem pessoas que, por incrível que pareça, não é o caso da Paloma, que agora é uma super empreendedora cultural, né? Vai ganhar os festivais de Floripa, aí vai botar embaixo do braço com o seu catering, mas o que acontece? Tem pessoas que assinam um contrato e que, na hora de receber, não sabem nem que tem que dar nota fiscal, né?
Pô, como é que eu vou receber de um projeto que usa dinheiro público sem uma nota fiscal? Então, por mais incrível que possa parecer para algumas pessoas, imagino que é o nosso caso, de todos aqui envolvidos, né? Isso é uma coisa básica, né? Você não presta um serviço e ganha o dinheiro e assina um recibo. Não se vive mais esse tempo, né? Então, é importante, por mais básico que seja. E isso vale não só para esse contrato de prestação de serviço de pessoa jurídica ou física, isso serve para quando você escreve projeto, isso serve para prestar atenção nas leis, não só as que regem o incentivo fiscal, mas todas as outras que envolvem a contratação de pessoas, né, a utilização de direitos autorais, licenciamento de marca e por aí vai. Então, você tem que, sim, pensar que o que é básico para você nem sempre é o normal para o outro. Então, deixa claro nesse contrato, olha, para você receber, depois do contrato e executado o serviço, tem uma apresentação de nota, tem que apresentar as certidões negativas, né? E especificar também se houver essa retenção ou recolhimento de impostos, né? Caso a caso. Nós procuramos sempre contratar pessoas jurídicas, sempre pessoas jurídicas, e isso acho que também é importante para forçar, não forçar, para fomentar no mercado cultural que as pessoas também se profissionalizem, né? Que as pessoas pensem em se organizar juridicamente e financeiramente com seus negócios. Então, o interessante é contratar MEI ou Simples, optante do Simples Nacional, porque nesses casos não há retenção de imposto, salvo algumas poucas exceções, entre elas, por exemplo, o aluguel de som, luz, palco, quando não é na mesma cidade da onde é prestado o serviço. Então, se eu contrato um prestador de serviço de outra cidade, eu tenho a obrigação de fazer essa retenção de 1,5%. Tá? Dados para pagamento, sempre lembrar que o pagamento deve ser no CNPJ ou CPF do mesmo emissor da nota fiscal e a conta idem, né? No caso de MEI, é aceito para prestação de contas e dentro do contrato que seja uma conta pessoa física vinculada ao CPF do microempreendedor individual, né? Especificar essas condições técnicas oferecidas e necessárias. Contrato nunca é demais. Contrato nunca é demais e deveria ser praxe, né? Então, o que essa pessoa precisa para trabalhar, quantidade de horas, ou se não é por hora, se é por demanda, o período do contrato, a partir do momento do encerramento do projeto, qual a validade desse contrato, para evitar reclamações posteriores. Então, dá um fim, dá uma data fim a esse contrato, porque senão você pode sim ter problemas lá na frente. Quando é um show, quando é um festival de cavaquinho, de pandeiro, quando é um livro da Tassiana, quando é o Festival de Circo da Cristina, quando é o nosso Floripa Jazz Festival, você vai ter aqui uma série, né? Inclusive para os prestadores de serviços, o assistente de produção, uma recepcionista, que horas que você tem que estar lá? Tem que colocar, o evento começa às 8 e a pessoa acha que tem que chegar às 8. Não. Depois você vai combinar, você combina tudo e você acha que está tudo certo, mas não funciona. Sempre tem alguém que não funciona. Aí ela vai dizer, não, mas não é às 8. Não, mas nós combinamos lá naquele dia, quando a gente fez lá a preparação, né, dos monitores, dos estagiários, nós combinamos, mas não sei o que, não. Você lê o contrato que você assinou, está aqui, você tem que chegar 3 horas antes, né? Às vezes, até como a pessoa... Vou pegar e falar de um exemplo. Por exemplo, nós temos patrocínio do Floripa Airport para o nosso festival. Então, o contrato que nós assinamos com o Floripa Airport diz respeito até a como você deve estar se vestindo para esses eventos, para o nosso festival, no caso, né? Como que quem vai lidar com comida deve estar com o cabelo preso, né? Então, tem uma série de coisas. Quanto mais detalhes, melhor, mais protegidos, menos problemas, e isso também ajuda a organizar até o festival, ajuda a organizar o seu livro, o seu produto cultural, o seu pandeiro aí na mochila com a tainha da Janete. Eu adorei essa ideia, eu nunca mais vou esquecer disso, e agora eu vou lembrar muito, vou até sonhar com isso. Então, quanto mais detalhes, melhor, tanto melhor, né? Data e horário das apresentações de serviço, a gente acabou de falar. Quebra de contrato e multas, importante. Responsabilizar as pessoas, porque se você só faz um contrato e não penaliza, bom,
tem um contrato ali, mas né, se eu for, pô, dane-se. Não, responsabiliza. E as condições de pagamento, né? Sempre lembrando que é importante estabelecer prazo, o ideal é que o pagamento seja sempre depois dos eventos, nunca antecipar dinheiro, né? É porque a pessoa não vai ou acontece algum problema, então sempre você pode combinar 10 dias úteis após o evento, mediante a apresentação de nota fiscal, e sempre condicionar o pagamento mediante a apresentação da nota, certidões e assinatura de contrato. Com relação aos contratos, acho que é mais ou menos isso. Lembrando, acho que é a terceira vez que eu falo, lembrem-se de colocar que sejam 2.000, 3.000, 5.000, que seja 1.000, que seja R$800, né? Alguns advogados aí em Florianópolis cobram, né? Advogados que atuam na área civil, em torno de um salário mínimo para fazer ou para revisar um contrato desse para você. Então, você faz uma minuta, aí você depois só replica e só altera os dados dos contratantes, os horários, as entregas e os detalhes do que você está combinando, né? Isso aí, gente. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação à aplicação de contratos? Já viram algum contrato maluco na frente de vocês que fritou a cabeça? Como é que foi essa experiência de vocês? Ficou alguma dúvida também a respeito disso? Depois a gente vai partir para a parte das MEIs, né? E também de notas fiscais, falar um pouquinho sobre isso. Nenhuma dúvida? Tudo certo? Maravilha. Oi, pode falar. Na verdade, não é nenhuma dúvida. Não sei se está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Pronto. É que, assim, eu só queria compartilhar, né, uma observação que é interessante o Abel dar essas dicas, assim, né, de você reforçar acordos por e-mail, por WhatsApp e tal, mas, como vocês bem falaram, existem algumas regras, né, que precisa realmente desses contratos, né, e o que é que acontece aqui em Recife? Eu tenho uma certa dificuldade de encontrar pessoas especializadas nesse campo, sabe, de administração do projeto. Isso, para mim, é sempre uma dificuldade. Por isso que eu sempre estou assistindo essas oficinas, entendo basicamente desse processo. Não gostaria de fazer, porque, para mim, é uma dor de cabeça, não é a parte que eu me identifico, que eu tenho facilidade com isso. Então, o que é que acontece? Às vezes eu tenho que acabar fazendo essa parte administrativa, porque eu encontro algumas dificuldades. Pessoas que não têm muita gente fazendo essa parte jurídica, e às vezes o projeto, o valor é muito pequeno, e aí quem faz cobra muito caro. E aí a importância, né, da gente estar conversando sobre isso, dessa oficina, porque mesmo que a gente consiga contratar e tenha verba lá no projeto, que é o ideal, como o Abel falou, como você falou, é o ideal separar essa verba, mas às vezes a verba é muito curta, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, independente, um entendimento mínimo, né, de como é esse processo, por isso que é bem importante, né, essa oficina de vocês, para a gente ter um norte aí, no mínimo, e quando precisar fazer, realmente, porque não tem como contratar, saber minimamente aí como é que era esse depoimento que eu queria dar, porque é um calo na minha vida essa parte. Eu estou só botando para fora. Fala, Bel, mas vamos fazer um grupo de apoio aqui dos produtores frustrados. Fala, Bel. Eu substituiria a palavra frustrados por produtores, não é frustrado, é tipo assim, burocratizados, né? Sabe? Porque é uma burocracia imensa. Mas, enfim, para para partilhar desse seu sentimento, minha amiga e vice-presidente Tassiana, esse problema da essa falta de mão de obra especializada na assessoria jurídica, administração de projetos culturais
financeiro, prestação de contas, não é uma exclusividade sua. Esse problema, essa falta, é no mundo inteiro. No mundo inteiro, perdão, falei bobagem, no Brasil inteiro. Inclusive aqui em São Paulo, onde eu moro atualmente, né? Para a demanda, tem muita gente aqui, mas para a demanda que tem, sabe, falta. Falta por quê? Porque, como você também mencionou e lembrou, e também não é uma exclusividade sua ou de Recife, essa mão de obra não é que ela não é barata ou ela é cara. Ela não é nem barata e tão pouco cara. Ela é o que custa. As pessoas estudaram, né? As pessoas, às vezes, dedicaram uma vida para isso. Então, quanto custa, né? Quanto custa o seu trabalho de escritor, o seu trabalho de produtora musical, de agente de artista? Quanto custa o nosso trabalho, né? Tem pessoas que acham que nós somos todos milionários, ricos, porque mamamos na teta do governo, mamamos na teta da Lei Rouanet, né? Eu queria que eles pegassem né? Bom, enfim, eu ia falar bobagem, mas sabe? Então não é que é caro ou barato, as coisas custam, inclusive o nosso trabalho custa. Só que aí eu quero chamar a atenção, fazer um parênteses, que eu vou fugir um pouco do assunto, e fazer um parênteses, chamar a atenção de todos nós, de nós que já atuamos, né? Como eu, você, Tassiana, a Cristina, a Janete, que quer fazer projeto cultural, a Eduarda, a Sandra, a Paloma, que atua, de certa forma, do outro lado, né? Ela é fornecedora de projeto cultural, não sei se ela quer fazer um projeto, mas se quiser fazer, conta comigo, né, Paloma? Agora, o seguinte, nós também nos colocamos numa situação muito diminutiva, às vezes, de minimizar, né, o valor do nosso trabalho. Então, a gente vive com tão pouco e é tão difícil conseguir dinheiro para as coisas que são essenciais para nós, e não são só essenciais para nós, são essenciais para o mundo, são essenciais para as pessoas, né? Ninguém vive sem música, ninguém vive. Se vocês encontrarem alguém um dia que vive sem música, sem o mínimo de poesia, sem o mínimo de arte, vocês me falam. Mas até a pessoa mais ferrada, que nasceu lá nos Cafundó de Heliópolis, sei lá, na puta que te pariu, ainda assim, quando essa pessoa tiver o contato com a arte, ela vai se emocionar, e ela não precisa entender para se emocionar, e ninguém precisa dizer para ela que aquilo é arte, porque ela vai saber, porque ela vai se emocionar. Então, isso é uma coisa básica. É como comer, é como respirar, é como transar, é como dormir, sabe? São coisas básicas que a gente precisa para exercer o nosso direito à vida plenamente, e que não é nada demais, né? Então, Tassiana, a gente acaba se acostumando com isso, e aí acaba faltando dinheiro para assessoria jurídica, porque parece que é caro. Claro que parece que é caro. Se a gente tem que fazer um projeto com 30 mil, 50 mil, 80 mil, de gravar um disco, de pagar estúdio, né? De como é que você vai trabalhar, viajar com Caiçara, né? E fazer concerto, sabe? É absurdamente insuficiente os recursos que a gente recebe hoje. E como eu tinha dito lá no início, então eu entendo. Às vezes a gente tem que fazer tudo como a gente pode, porque falta dinheiro para o básico, falta dinheiro para fazer o pandeiro, a tainha voadora aí de Florianópolis, vai ter dinheiro para pagar. Vamos trocar então, vamos pegar e fazer o seguinte, te dou 2, 3 quilos de tainha em junho, maio agora, que é safra da tainha, vou te dar 2, 3 quilos de tainha, você faz aqui a prestação de contas para mim, assessoria jurídica, né? Eu acho que nós precisamos brigar no bom sentido, acho que nós precisamos discutir mais isso, e todas as leis de incentivo, sem exceção, pelo menos das que eu conheço, e é um bocado delas, né? Estudo e acompanho isso há 30 anos, todas elas prevêem rubrica para contabilidade e para assessoria jurídica, contratos. Todas elas prevêem. Só que é isso que acontece. Falta dinheiro para o essencial, quer dizer, fica para trás, né? Agora, acredito que após desses anos todos tão difíceis, acredito que viveremos a partir do ano que vem, e acredito, aliás, que talvez já estejamos iniciando um período de iluminismo,
e que tudo isso será revisto, que nós teremos muita abundância para os nossos projetos culturais e também liberdade de expressão e também todas as coisas que não são tão preciosas e essenciais. Acredito que isso vai acontecer em breve. Estamos perto de virar a chave de novo. Bom, vamos adiante. Vamos lá. Eu botei um linkzinho aqui, mas eu preciso configurar aqui a abertura. Daqui a pouquinho eu mando novamente para vocês a lista de presença, que a gente precisa comprovar a nossa realização. Ó, já fica o aprendizado na prática. Oi? Eu consegui já abrir e registrar a minha presença já. Você conseguiu abrir? Tá. Sim, Vamos... já consegui, já registrei. Tá certo. Qualquer coisa eu dou uma olhadinha de novo. Se alguém tiver dificuldade, me avisa. Aonde está isso? Eu botei no chat ali um linkzinho para... Aqui eu só tenho uma mensagem, não abriu. Até o meu aplicativo antes fechou, até eu voltei, não sei o que aconteceu. Tá, já vou. Depois vai ficar registrado no YouTube para ti fazer recuperação, Eduarda. Já vou mandar para vocês, tá? Não se preocupem, não precisa fazer isso agora. Está funcionando. Eu clico naquele formulário que você enviou, ele abre, eu estou preenchendo o meu nome e o meu CPF e autorizando. Autorizou porque vocês são do Instituto, ele está com um modo restrito, só para membros do Instituto. Eu preciso mudar na configuração lá, mas eu já faço isso só para a gente não perder aqui o ritmo, né? Então, para a gente ir finalizando o encontro de hoje, vamos falar um pouquinho sobre MEI. Não sei se, Janete, você já tem MEI? A Eduarda, você quer atuar na área de produção ou você é artista? Eduarda? Oi? Você vai tá pretendendo atuar na área de produção ou de artista? De produção. Tá. E a Janete? Oh, quem dera que fosse artista. Janete já tem MEI? Não tenho, mas vou providenciar. Maravilha, então. Se a gente já conseguir... É só ir no Próximo Cidadão e fazer, né? Não, a MEI não. É só a gente conseguir tocar um coração que seja da Janete e da Eduarda. Já vai ser muito bom também. Bom, vocês voltou aqui na apresentação, né? Estão vendo a telinha? Sim. Então, aqui, ó, basicamente, isso aqui é bem fácil de encontrar, mas eu fiz questão de colocar para a gente falar sobre isso, para vocês, primeiramente, não caírem no golpe da MEI, porque se você procurar assim, vou abrir MEI lá no site de busca, lá no Google, vai aparecer um monte de anúncios, microempreendedorindividual.com e outros nomes bem óbvios, .com, não sei que, .net, não entrem nesses links, tá? Porque esses links são grupos de pessoas que fazem a MEI para você e te cobram R$50, R$100, eu já vi gente cobrar R$500 para abrir uma MEI. E a abertura da MEI é gratuita, tá? Então, primeiramente, atenção no link, então, é o Gov, tá? Então, é portaldoempreendedor.gov. Quando der a busca no Google, entre só no Gov, tá? E ali ele vai ter um passo a passo que você vai cadastrar, é muito intuitivo, bem facinho de abrir a MEI, tá? Então, nesse passo a passo, você vai preencher os dados, né, da tua empresa, na verdade, no caso de MEI, é o teu nome mesmo, seguido do seu CPF, mas aí você pode colocar o nome fantasia, você também vai poder colocar as atividades, então vai abrir o KNAI, que chama, né, a listagem das atividades que podem ser contempladas na MEI. Aí você vai definir a atividade principal e depois as subcategorias, então você pode ter um leque bem amplo de atendimento, né? Não precisa fazer uma salada mista, porque de repente você faz ali encadernação de papel e faz produção cultural e faz bolo no pote, né? Então tem que tomar um cuidado com isso, porque você pode estar sujando a tua MEI, né? Então tem editais que você não pode concorrer se você não for exclusivo da área artística e cultural.
Então, cuidar um pouco nesse sentido quando estiver escolhendo. Se o objetivo é concorrer a editais, né? Então, cuidar isso. E aí vai obter um certificado, primeiro o certificado de empreendedor individual, e a partir disso, né, você vai fazer as configurações e você vai começar, dentro de um mês, a pagar o imposto, né, do INSS, e aí tá agora mais ou menos R$ 65 por mês, tá? Então, o meu, por exemplo, eu deixo em débito automático e vai que vai para o resto da minha vida. Até porque eu já deixei de pagar, e aí quando eu fui fazer um projeto, um edital, alguma coisa assim, eu não conseguia obter a CND, né, que é essa certidão negativa de débito federal, porque estava tudo atrasado. E aí eu tive que correr atrás de uma grana, de um ano sem pagar. Então, sempre também lembrar de deixar pago, deixar no débito automático de preferência. Agora, se você for bem organizadinho, né, com suas continhas, você pode pagar mensalmente. Tem declaração anual também, né? No caso da MEI, você tem que fazer depende muito da quantidade que você movimenta ali na sua MEI, tá? Se você tem uma MEI e faz alguns trabalhos pontuais, né, e vai dar nota, e o valor não vai atingir muito alto, você não vai extrapolar R$ 27.000, você não precisa declarar imposto de renda de pessoa física, você vai só declarar o seu imposto da MEI. Se a pessoa nunca declarou pessoa física, né, o IR, que é desses que fecha em maio. Agora, se a sua MEI começar a bombar, que a gente quer é prosperar e bombar cada vez mais, né? A gente vai atingir um valor mais alto e a gente tem que declarar o imposto de renda. Então, são 2 declarações, tá? O pessoal confunde um pouco. No caso da MEI, tem um limite também de até R$ 90.000 por ano. Se você extrapolar, e todo ano eles atualizam, ainda mais agora que a gente tem inflação, né? Mas extrapolando aí mais ou menos, não sei exatamente o valor, mas na faixa de R$ 90.000, a sua MEI se configura a microempresa, né? E aí você já não vai pagar aquela taxa de R$ 65, você vai ter que pagar de acordo com a sua movimentação financeira, contratar um contador, aí desconfigura. Mas é aquela coisa, né? Se a gente for crescer, né, como empresa, tudo bem, a gente prevê o custo dessas funções, né, desses serviços e segue a vida, né? Mas, assim, a ideia justamente inicial, a gente pensou nisso porque nós temos muitos músicos já com carreiras consolidadas que não possuem MEI. E aí fica aquela coisa assim, eu vou conseguir alguém para dar nota para mim. E não é o ideal, tá? Então, assim, quando alguém dá nota para o outro, normalmente tem que ser uma empresa de representação, né? Para ficar dentro da legalidade, tem que ser uma empresa que esteja autorizada a representar outro artista. Então, precisa ter 2 contratos, né? Então, o ideal mesmo é que cada artista ou profissional, tanto produtor também, tenha a sua MEI, tá? Ou, Cristina, só um parênteses, ou tem um Simples Nacional, né? Você necessariamente, para fornecer nota para projeto cultural, necessariamente você não precisa ser MEI, você pode ser um Simples, porque o MEI e o Simples é o que nos desobriga, em 99% dos casos, em ter, como é que fala, retenção de imposto e onerar o projeto, né? E quando é um grupo, como é que funciona essa questão de MEI? Alô? Não saiu a voz? Alô? Eu ouvi. Quando é um grupo... Alguém me escuta? Estamos te escutando. Alô? Estou te escutando. No caso, Eduarda, no caso de grupo, a sua MEI, quando você for configurar a sua MEI, você pode colocar alguma categoria de representante, né? Porque a MEI ela pode contratar apenas um funcionário, né? Então, fazendo dentro da legalidade, só pode ter um funcionário. Mas você pode representar um grupo. Você pode ser o produtor do grupo X. Então, você vai assinar o seu contrato, vai estar mencionando que você é produtora do grupo teatral X, tá? Ô, Cris,
Pode. Cris, está me ouvindo? Isso acontece muito comigo, porque eu trabalho com banda e eu também tenho o meu meio, sabe? Quando é referente à banda, qualquer um da banda, por exemplo, se tiver 5 pessoas na banda, cada 5 pessoas dessa tiver um MEI, eles podem representar a banda, porque eles fazem parte da banda, entende? Ele é um integrante da banda. Agora, no meu caso, por exemplo, que eu tenho um MEI, não existe KNAI para eu representar a banda. Eu só posso me representar. Pelo menos aqui, Recife, Pernambuco, aqui Olinda, Mediações, aqui funciona desse jeito. Agora, eu já tive situações de SESCs em São Paulo, que eles têm outras regras, assim. Aí, dependendo do espaço, eles mesmos delimitam lá as regras dele para MEI. Eu já questionei isso várias vezes, porque eu acho que deveria ser uma regra universal, assim, né? Todos os estabelecimentos terem o mesmo tipo de regra, mas tem SESC que não aceita MEI assim para a banda. Você sendo produtora da banda não aceita? Não existe esse KNAI para você representar uma banda. Mas existe de produtor musical. Para algumas situações. Por exemplo, eu escrevo meus projetos em editais aqui no Fucultura, que é o edital daqui, né, de Pernambuco. E eu vou fazer uma função de produção executiva, por exemplo. Eles não aceitam o KNAI de produção musical para produtora executiva. Eles só aceitam o KNAI de produtor musical, aquela pessoa que vai no estúdio acompanhar a banda, sabe? Aquele produtor musical nesse sentido. Para produção executiva, assistente de produção, essas coisas, eles dizem que não existe KNAI. Aqui até existe esse que você está falando, produção musical, mas eles não entendem isso como produção executiva. Eu não consigo representar nenhuma banda, só a mim, no caso de oficinas, edição de livros, essas coisas assim. É um pouquinho complicado esses KNAIs aí. E também tinha alguns KNAIs que depois foram retirados, né? E fica meio confuso isso, mas... Sim, aqui pelo Sul é tranquilo quanto a isso, até no SESC é possível, porque senão não teria um caminho legal mesmo, por exemplo, como eles estão alegando no caso de banda, mesmo assim, se for um artista, ele vai dar a nota dele como artista, como músico individual, mas ele não pode dar a nota pela banda, porque são 5 pessoas, por exemplo, então, mesmo assim, tá ilegal isso. Pois é, mas aqui eles usam esse argumento. E a sugestão deles, eles querem que a banda abra uma empresa ainda por cima, né? Provavelmente. Gente, o link do... Então, nesse caso, Desculpa te atrapalhar. Nesse caso, como tu falou, então, a banda tem que apresentar um MEI para apresentar uma nota. Não pode ter uma pessoa da banda que tem um MEI para representar a banda. Sim, aqui para a gente funciona. É uma pessoa da banda dá MEI pela banda. Entendi. No contrato está específico, né? Por exemplo, a banda, vamos dar um exemplo, a banda dos Scroaches, tá? Ela é representada, quem dá a nota é o Marcelo, que é o Chico, né? Então, o Marcelo, com a MEI dele, com o CNPJ dele, ele dá a banda dos Scroaches. No contrato, o objeto do contrato é apresentação musical da banda Scroaches, tá? Entendi. Então, a gente não tem problemas quanto a isso, é bem tranquilo. E ele pode dar como produtor musical. Outro detalhe é que no corpo da nota fiscal, quando você vai preencher, quando você é MEI e vai preencher sua nota fiscal, você tem lá uma KNAI que aparece automático na nota fiscal, e você tem um espaço de descrição da nota. E ali é importante que você mencione o nome do projeto, e o que foi contratado, o objeto do projeto. Então, uma apresentação musical da banda Scroaches no festival, no Floripa Jazz Festival do ano 2019, por exemplo, né? Então, quanto mais completas estiverem as informações e em acordo, né, de acordo com o contrato, porque quando a gente presta contas, a gente vai juntar contrato, nota fiscal e comprovante de pagamento. E também
a outra ponta é ter uma conta de PJ. Se você vai dar nota, se você tem abrir uma MEI, então abra uma conta PJ também, porque não é possível. Tem gente que tem nota fiscal, mas eu não tenho conta porque eu não quero dar dinheiro para o banco. Acontece, tá, gente? Então, hoje em dia tem os bancos digitais que não tem taxa, então já é recomendado que já façam isso também, abram a conta do CNPJ, assim que vocês tiverem o CNPJ na mão. Ok? Só para dizer, então, que a lista de presença está liberada, até para não membros do Floripa Jazz. Então, preencham ali, por favor. E não sei se vocês têm considerações finais para conversar com a gente. Já vamos encerrando, né? Só coloca para mim de novo ali no... Tu colocou há pouquinho no chat? Vou botar de novo. Tá. Eu tenho um comentário a fazer. Diga. Por incrível que pareça, depois de 2 anos, e a pandemia já quase que se dando por encerrada, é a primeira vez que eu participo de uma oficina online. Olha só. Fiquei morrendo de medo no início, porque não me preparei como eu gostaria, e achei que ia ser bem difícil, mas passou muito rápido. Agradeço especialmente a minha amiga Cristina, especialmente a você, Cristina, por toda a parceria, por tudo que nós estamos construindo juntos. Também muito especial agradecimento a Tassiana, tá? E agradeço, claro, a Paloma, que já conheço, que já participou dos nossos projetos, e também a vocês, né? A Janete, a Sandra, a Eduarda, que vocês, para além desse encontro de hoje, sintam-se à vontade para nos contactar nas redes sociais, apareçam nos nossos eventos, participem dos nossos festivais, se inscrevam para ser voluntários e para aprenderem, né? Nós temos um programa de voluntários, você pode se inscrever na página do festival, e acho que é importante, para nós é importante compartilhar essa experiência, porque sempre aprendemos. E também acredito que é muito importante para vocês, né? Tudo que eu sou hoje é muito fruto da minha curiosidade, da minha vontade de experimentar a vida, né? Então, poxa, desejo a vocês um excelente feriado de Páscoa. Comam chocolate, comam, bebês, comam muito chocolate, é Páscoa. Não se Amanhã a gente tem aula, não tem? Não se importem com o regime, só depois da Páscoa, comam muito chocolate. O que a gente quer combinar com vocês agora nesse encerramento, né? Nós estamos com vários compromissos e aulas e outros projetos acontecendo e a gente precisa fazer mais uma mudança de agenda, né? Então, para esse nosso segundo e último encontro, eu proporia no dia 25, na segunda-feira da outra semana, porque na semana que vem, de 18 a 22, a gente tem a oficina da Tassiana, né? Então, só conferir com a Bel se é ok para ele no dia 25, ok? Então, a gente combina nesse mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Eu vou alterar também ali no Simpla, o horário, o dia, né? O horário não, o horário é o mesmo, às 19 horas, no dia 25, para a gente encerrar esse ciclo de capacitações, que a gente vai tratar de temas que são a respeito de direitos autorais, licenças, autorizações, ECAD, tá? Então, são alguns teminhas aí que a gente vai desenvolver, bater mais um papo, se reencontrar. Convidem os amiguinhos para virem, né? Para irem na da Tassi também, que é uma oficina quente, ela trabalha com isso há muito tempo, né? Então, não percam. Eu vou estar lá. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu só queria falar rapidinho, que eu não sei se todo mundo que está assistindo hoje, acho que foi a Eduarda que falou que queria trabalhar nesse ramo de produção cultural e tal. Eu não sei se todo mundo que está inscrito hoje conseguiu se inscrever na minha oficina, mas aí quem tiver interesse, eu lancei um livro na semana retrasada que trata sobre esse tema de quem tem interesse em ser produtora cultural, e o download é gratuito e está nas minhas redes sociais. Quem quiser baixar, viu? É só
acessar. O teu workshop é do 18 a 22? Isso. E o meu livro então inscrita. Notas de uma produtora musical na música. Aí, vou procurar ali no Instagram. Era só isso. E obrigada, gente. Bom feriado para todo mundo. Valeu, gente. Cristina, eu só não conseguia acessar o formulário para escrever. Tá, deixa eu ver. Olha, já ganhou chocolatinho. Vou comer ele com muito carinho e cuidado para não machucá-lo. Uma bocada. Olha, chocolatinho Lindt, olha, coisa fina. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Gente, fica por aí que eu vou mandar a lista